Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. E o mercado opera leve agora pela manhã, depois que ontem a inflação lá nos Estados Unidos aliviou o estresse e fez as bolsas subirem no mercado lá fora. Na Ásia, hoje o fechamento ficou positivo, com o PIB do Japão abaixo do esperado, o que dá espaço para que os juros por lá permaneçam no patamar baixo. Na China, o mercado imobiliário teve alta com as notícias de que o governo chinês pode comprar casas que não foram vendidas, o que acabou impulsionando o setor na sessão de hoje. Indo para a Europa, lá o viés hoje é de queda, depois que ontem os principais índices europeus atingiram a máxima histórica, com movimento de realização na sessão dessa quinta-feira. Indo para os Estados Unidos, lá ontem o fechamento ficou positivo, com os dados de inflação ao consumidor que vieram melhores do que o esperado. Lá ontem o Dow Jones subiu 0,88, o S&P teve alta de 1,17 e o Nasdaq avançou 1,40%. O destaque do dia foi a inflação ao consumidor, que veio abaixo do que o mercado esperava, o que acabou animando o mercado e aumentou a expectativa para cortes de juros na reunião de setembro. As vendas do varejo lá nos Estados Unidos também vieram abaixo do esperado, o que reforçou o cenário de queda de juros e ajudou para um cenário mais positivo na sessão de ontem. Nas ações, destaque para o setor de tecnologia, com a Nvidia ontem subindo mais de 3%. Na sessão de hoje, o destaque deve ficar para os dados de produção industrial para o mês de abril e também para os pedidos semanais de seguro-desemprego. Fora isso, alguns diretores regionais do Banco Central vão falar, o que, claro, pode acabar fazendo preço nessa sessão. Atualizando que as bolsas S&P Futuro sobem um pouco, alta de 0,07, Eurostock 600 caindo 0,08, lá em Londres o FTSE está caindo 0,22%. No Japão, o Nikkei fechou com alta de 1,41 e na China, Xangai Composite subiu 0,08%. O índice dólar, o DXY, sobe 0,04 e os juros de 10 anos do mercado americano caindo 0,34%, com a taxa anualizada cotada a 4,33%. O petróleo Brent está caindo um pouco, queda de 0,02%, com o barril cotado a $82,74 agora. O petróleo caindo um pouco hoje, mas subiu bastante ontem depois que os dados de inflação nos Estados Unidos sugeriram queda de juros, que pode aumentar a demanda pela commodity. Minério de ferro subiu bastante nessa madrugada lá na China. O contrato mais negociado de Dalian fechou com alta de 2,56%, cotado aos $122,04 a tonelada, com a possibilidade de mais estímulos para o setor imobiliário pelo governo chinês, o que também pode ajudar o setor de mineração e siderurgia hoje aqui no Brasil. Do universo cripto, o Bitcoin sobe quase 6% nas últimas 24 horas, com a criptomoeda negociada agora na casa dos $66.200. Vindo para o Brasil, ontem o Ibovespa repercutiu a notícia da troca do presidente da Petrobras e fechou com queda de 0,38% nos 128.027 pontos. O dólar ontem subiu 0,12, quando a moeda americana fechou cotada aos R$ 5,13, e a nossa curva de juros teve alta nos vencimentos mais curtos, mas caiu nos vencimentos mais longos, com as falas do diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, que é o mais cotado para assumir a presidência do banco lá no ano que vem. Ele comentou ontem que é favorável a um Banco Central responsável com a meta de inflação e disse que chegou a cogitar votar junto com Roberto Campos Neto para um corte menor na taxa Selic de 0,25%. Mas a notícia que dominou o dia ontem foi realmente a saída do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, que pegou o mercado de surpresa e sinalizou que a empresa pode adotar uma postura mais política do que técnica com a influência do Palácio do Planalto. Com isso, as ações preferenciais da Petro, a Petro 4, ontem caíram mais de 6%, com a empresa perdendo mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado só na sessão de ontem. Na alta, a JBS foi o destaque, subiu mais de 8%, seguida pela Marfrig, que também subiu mais de 6%, repercutindo o balanço do primeiro trimestre. Bom, hoje a agenda aqui deve ficar mais vazia. O mercado deve seguir acompanhando as informações sobre a troca da presidência da Petrobras, que, claro, ainda pode repercutir na sessão de hoje. Bem, esses são os destaques. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.